o nosso ambiente de casa precisa ser um culto a Deus. A gente precisa cultivar isso. Quando a gente sai da nossa casa, a gente já vem se preparando para quando a gente chega aqui, a gente já possa promover o ambiente onde o Espírito Santo tenha liberdade para agir, liberdade para operar. E eu acho interessante que tudo que é falado nas preliminares de um culto é já o Senhor falando, ou tentando dar um sinal para nós que estamos aqui e que vamos cultuá-lo. É interessante isso que eu estou falando, e os irmãos vão entender o porquê, porque essa mensagem surgiu de uma palavra esporádica de um culto há uma semana atrás. A irmã trouxe uma devocional, uma palavra devocional no domingo pela manhã, e o Senhor, quando ela trouxe essa palavra devocional, que foi nesse mesmo capítulo, Deus já começou a ministrar no meu coração uma mensagem. E eu achei interessante o pastor Marcos Paulo falando sobre o período que ele passou nesse ano de 2024, onde ele se deparou com 10 sepultamentos, praticamente quase um por mês. E eu fiquei pensando também nas situações que eu vivi nesse ano, onde eu perdi 3 grandes amizades. Perdi uma amizade na farmácia, de uma moça que trabalhou comigo, uma farmacêutica, 37 anos, faleceu de leucemia, nova, cheia de vida, cheia de vigor, mas infelizmente partiu. Partiu também um colega do trabalho, trabalha aqui nas Casas Bahia. Esse microfone aqui, eu acho que, não sei se eu vou conseguir vencê-lo. Deixa eu ver se eu consigo parar aqui. Acho que vai, Wendy. Acho que vai. E aí o que acontece? A gente teve algumas perdas significativas com pessoas que a gente tinha uma ligação muito forte, que a gente às vezes até se pega ainda lembrando. E a última agora, que foi a mais recente, tem um mês mais ou menos, um amigo que tinha 64 anos, um servo de Deus, um homem assim, sem palavras para expressar. E infelizmente o Senhor recolheu seu servo, e as últimas palavras, a última conversa que eu tive com ele foi 2 dias antes dele partir para o Senhor. E quando ele veio a notícia que ele partiu, eu não acreditei, porque 2 dias antes eu tinha conversado com ele, ele estava internado, mas estava se recuperando, mas ele teve uma piora no quadro dele repentina, e as coisas, infelizmente, terminaram de uma forma muito triste para todos nós. Era um irmão muito amado, muito querido, e enquanto eu pensava nessas coisas, enquanto o pastor Marco falava sobre essas coisas, eu lembrava do Isaías. A Bíblia diz que Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias, o que aconteceu com ele? Ele viu o Senhor. Parece algo interessante para a gente começar a meditar aqui, que 2 situações distintas. Ele perde um relacionamento, uma amizade que ele tinha muito grande, ele tinha um parentesco com o rei Uzias, ele vê o Senhor. No ano em que ele perde, ele tem uma revelação de Deus. No ano que ele tem uma perda, ele tem um encontro com Deus. No ano em que ele naufraga, numa parte da vida dele, ele tem uma experiência profunda com Deus. Eu não sei se os irmãos estão pegando, mas exatamente em momentos que a gente tem uma grande decepção, é que Deus se revela para nós com coisas mais profundas. Quando a gente perde alguma coisa nessa vida natural, Deus tem prazer em se revelar para a gente, Ele descortina coisas novas para a gente. E aí, eu fiquei pensando, vou tirar aqui, estou aguentando. Eu fiquei pensando, nessa noite, eu acho que o Senhor não quer que eu segure o microfone, eu vou segurar, Senhor. Eu vou segurar. Encerramentos de ciclos
encerramentos de ciclos, transições, perdas, circunstâncias difíceis, momentos difíceis, trazem grandes revelações de Deus. Vou repetir: momentos difíceis, circunstâncias difíceis, encerramento de ciclos, transições, trazem grandes revelações de Deus. O texto que nós lemos fala de uma transição, a transição de João Batista, a transição de um profeta de Deus, um homem que do seu nascimento é um milagre. João Batista é um milagre. O profeta João Batista é um milagre. Ele não poderia estar, não poderia nascer, não poderia vislumbrar nesse mundo, mas uma mulher e um homem já avançado em idade, para quem não conhece um pouco a história, para a gente relembrar um pouquinho aqui, eles já não podiam mais ter filhos, e aí se repete aquela história de Abraão, a mesma coisa. Zacarias entra no santuário, e a Bíblia fala que Zacarias encontrou graça aos olhos de Deus, e Deus disse: Zacarias, a tua oração foi ouvida. A tua oração foi ouvida diante do Senhor. Veja, algo humanamente impossível de acontecer. Quando Zacarias entra no santuário, Deus dá uma revelação para ele, dizendo que aconteceria um milagre na sua vida. É por isso que a gente precisa ficar muito atento, irmãos, quando a gente entra daquela porta para cá. Não que o Senhor não fale conosco na nossa casa, não que o Senhor não fale conosco dentro do ônibus, não que o Senhor não fale conosco na rua ou na escola, não é isso, mas é que quando nós entramos daquela porta para cá, a atmosfera aqui é diferente, porque o ambiente aqui foi projetado para isso. O ambiente aqui foi projetado para a glória de Deus, para Deus falar, para Deus se revelar, para nós falarmos com Ele e ouvirmos a sua voz. E é nesse instante que Zacarias recebe essa grande informação. Ele nasce, um milagre. Ele vem ao mundo. E as projeções que estavam sobre a vida desse menino eram extraordinárias. Não seria qualquer menino, não seria qualquer criança. A Bíblia diz que ele seria grande aos olhos do Senhor, grande, um menino diferenciado, um menino que chamaria a atenção das pessoas. Imagine você, João Batista, crescendo, uma criança crescendo, se desenvolvendo no meio das outras crianças e chamando a atenção não só dos seus pais, mas dos outros pais. Esse menino é diferente, esse menino tem algo diferente. Tem crianças que a gente bate o olho e a gente fala assim: não, essa menina não é normal, essa menina tem algo especial nela, essa menina carrega algo diferente dentro dela, dentro do coração dela. Essa menina, quando fala, ela não fala igual às outras crianças. Imagine Zacarias e Isabel vendo João, o Batista, que ainda não era o Batista, que significa que ele batizava, mas João crescendo no meio daquela sociedade, em meio a um milagre. Todos que olhavam para os seus pais diziam: ele é um milagre, ele é a obra do Espírito Santo, obra de um milagre extraordinário. Aquele menino cresceu diferente, aquele menino tinha os seus olhares, os olhares das pessoas eram olhares diferentes, e a gente percebe que tudo isso culminou para um propósito maior, um propósito grande, extraordinário, que muitas das vezes a gente não sabe que carrega dentro da gente. Deus disse algo acerca de cada um de nós aqui, quando a gente tomou a nossa decisão. Deus disse algo acerca de nós, quando nós tomamos a nossa decisão de seguir ao Senhor. Vou repetir: Deus disse algo a nosso respeito o dia que nós contribuímos com o propósito de Deus na nossa vida. Por que contribuir? Porque quando eu aceito o propósito, o projeto de Deus para a minha vida, Deus pode trabalhar de forma extraordinária no nosso coração. A transição de João Batista, ela não só foi extraordinária, mas também trouxe pressões externas. Porque quando você chama a atenção de forma positiva, você também atrai pressões externas negativas. Inveja,
é gente querendo, de alguma forma, te prejudicar a sua vida. O diabo se levanta, usa pessoas, usa circunstâncias, usa meios para tentar, de alguma forma, parar aquilo que Deus projetou para você. Mas João é um milagre extraordinário, um homem de muitos predicados. Veja o que diz aí no capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Abra aí comigo, Lucas, capítulo de número 1. Eu não vou enfadar os irmãos nessa noite, não. Vamos correr aqui para a gente chegar ao ponto. Lucas, capítulo de número 1, a gente vai ver alguns predicados aqui de João Batista, versículo de número 13. Diz assim, Lucas capítulo 1, versículo 13: Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. Aí ele começa: terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, pois será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, converter os rebeldes à prudência dos justos, e preparar ao Senhor um povo bem disposto. Olha quantos predicados de João Batista, quantos predicados esse menino que se tornaria um homem tinha. Mas o que me chama a atenção é o versículo de número 15: será grande diante do Senhor. Como que a gente lida com isso? Como que a gente lida com a grandeza? Como que o ser humano consegue lidar com os holofotes colocados nele? O ser humano muitas das vezes não sabe lidar com isso. A fama, a grandeza, os holofotes, o tapete vermelho. O ser humano não foi projetado para isso. O ser humano foi projetado, e principalmente a igreja, de repassar essa glória, aleluia, para o Senhor. Glória a Deus. Porque a Bíblia fala que Deus não divide. Dividir é repartir. Um pedaço para você, um pedaço para mim. Não. A Ele toda a glória. A Ele todo o louvor. A Ele toda a exaltação. É a gente repassar o que recebe para Ele. É fazer o trabalho em que o Senhor seja glorificado, onde as pessoas sejam encaminhadas a glorificar a Deus. O milagre na sua vida não é para engrandecer o teu nome. Uma bem-aventurança na sua vida não é para engrandecer o teu nome. Uma porta aberta na sua vida não é para engrandecer o teu nome, é para que você pegue toda essa glória, essa bagagem, todo esse louvor, toda essa exaltação e repasse para quem de direito merece. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Ou seja, João reconhece o seu papel e a sua missão. Duas coisas: precisamos reconhecer o nosso papel aqui dentro e a nossa missão aqui dentro. Para que o Senhor te chamou? Por que o Senhor te salvou? Foi somente para você ir para o céu? Não! Nós temos uma missão. Nós temos uma grande comissão sobre os nossos ombros: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos. Fazei discípulos. É você replicando o que recebeu. É você passando para frente o que recebeu. Aquilo que Deus te deu. Ele entendia a sua missão. Ele era o precursor do grande Messias.
ele era o trator de esteira, ele era a broca que fura a parede, ele era o trator que limpa os entulhos. João Batista foi posto como alguém que ia limpar o caminho para Jesus passar. Mas normalmente, falando de grandeza aqui, o ser humano, o homem, não quer abrir caminho para ninguém passar, ele quer abrir caminho para ele passar. O normal é esse. E a gente usa a expressão, poxa, lutei tanto, cavei poço, buraco, limpei, fiz um trabalho tão grande, cansei, investi, suei, e agora eu não vou passar por esse caminho? Não. Esse caminho não é para você passar. Esse caminho é para Jesus passar. Deus te deu uma missão para abrir caminho para Ele. Da mesma forma como João Batista fez e Jesus veio, a Bíblia diz que o mesmo Jesus que foi elevado ao céu, Ele vai voltar. E a gente tem que abrir caminho hoje para que outros conheçam ao Senhor e se voltem para o Senhor antes que Ele volte. Porque a hora que Ele voltar, acabou. Não tem mais jeito, não tem mais chance. E agora, João Batista, com essa missão, ele tem que fazer o caminho inverso. E o caminho inverso é sempre o mais difícil. Ele era grande diante do Senhor. E Deus disse acerca dele que ele seria grande. Só que agora ele tem que fazer o caminho de descida. Em outras palavras, João tem que sair de cena. E agora, como é que eu vou sair de cena? Eu sou grande. Todos reconhecem o meu nome. Todos reconhecem o meu ministério, o meu chamado. Todos me reconhecem. Eu tenho um nome agora nos arautos, do YouTube, do Instagram, do Facebook. Eu tenho um nome agora, eu sou grandão. Eu sou famoso, reconhecido. Como é que eu saio de cena agora? Saindo. É saindo de cena mesmo. É abrindo espaço para Jesus passar. Passa, Jesus. Não tem um louvor que diz assim: passa, Jesus, passa, Jesus, passa, Jesus. Não tem? Passa, Jesus. Passa, Jesus. Passa, Jesus, na minha casa. Passa, Jesus, no meu ministério. Passa, Jesus, no meu trabalho. Passa, Jesus. Muitas vezes a gente encontra dificuldade em dizer o que João Batista disse. João disse: eu não sou o caminho, eu vim preparar o caminho. Eu não sou uma voz, eu sou a voz do que clama no deserto. É diferente. É diferente. Às vezes a gente tem o costume de dizer assim: fulano é uma voz no Brasil, fulano é uma voz na Europa, fulano é uma voz na América. Não, fulano pode até ser uma voz, mas ele primeiro precisa ser portador da voz. Portador da voz. É como se João Batista estivesse dizendo assim: eu emprestei os meus lábios e a minha vida para o Senhor, porque quem está clamando não sou eu, é Ele. Eu sou a voz do que clama no deserto. João Batista entendeu isso, e quando a gente entende isso, fica fácil de sair de cena. Quando a gente entende que a palavra não é nossa, quando a gente entende que o ministério não é nosso, que o objetivo não é nosso, que o propósito não é nosso, que a chamada não é nossa, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Começa em mim, passa por mim e termina nele. Começa nele, passa por mim e termina nele. Começa nele, passa por mim e termina nele. Começa nele, passa por mim e termina nele. É um ciclo. João Batista emprestou a sua vida e a sua boca para Deus. Nós não nos sentimos confortáveis em ser precursor de ninguém, abrir caminho para outro passar, porque muitas das vezes nós gostamos e simpatizamos
com o Messias. A gente gosta de ser Messias. A gente gosta de tapete vermelho, a gente gosta dos holofotes, dos aplausos, a gente gosta, nossa carne gosta, nossa natureza humana gosta. Só que o contexto dessa passagem, irmãos, é um contexto de um pensamento carnal. Nós estamos diante aqui dos versículos que lemos, de algo que está acontecendo entre os discípulos de João e um judeu. E a questão é, João Batista estava batizando e Jesus também estava batizando. Conflito de dois ministérios. O ser humano tem esse problema. Não, porque o fulano lá está ganhando mais gente e o daqui está perdendo gente. Não, a gente está perdendo membros e os membros estão indo para lá. Percebe, irmãos? Isso não é de hoje, isso já é de muito tempo. Eles chegaram diante de João Batista e falaram assim: mestre, no caso Rabi, que é a mesma coisa, olha, a gente está perdendo espaço, porque aquele que o Senhor deu, não cogitaram nem falar o nome de Jesus, aquele, tamanho era a inveja, porque Jesus estava, e a Bíblia no capítulo 4, mas aqui à frente vai dizer que não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos, mas os discípulos batizavam com a chancela de Jesus, em nome de Jesus, com a autoridade de Jesus, e isso se cumpre na nossa vida hoje. Quando a gente vai batizar alguém desce as águas, é em nome de Jesus, não é no nosso nome, não é no nome do pastor, do presbítero, de quem quer que seja. Então, percebe, irmãos, eles estão batizando e eles percebem que na cabeça deles há uma concorrência. E não há concorrência aqui. Não há concorrência. Há uma cooperação. É alguém que começou o trabalho que agora está saindo de cena para que um maior entre. Para que alguém superior continue esse trabalho. Entenda, irmãos, a gente precisa compreender a nossa missão no Evangelho, desde cedo, desde os primeiros passos, para que a gente lá na frente, quando o Senhor exaltar a nossa vida, soprar o nosso nome, a gente não se ensoberbeça e diga: eu sou bom demais, está vendo? Olha onde eu cheguei, sou muito bom, Deus gosta tanto de mim que soprou meu nome, olha só, aonde que eu estou agora. Não! Foi o Senhor, é o Senhor quem faz. A visibilidade, o prestígio, a fama incomodaram os discípulos de João, e eles foram reclamar com João. São os discípulos tentando defender João naquilo que ele mesmo, João, não quis se defender. Era como se João estivesse assim: deixa ele, eu falei para vocês, eu não sou o Cristo, eu falei para vocês, eu fui claro, mas eles não entenderam. Como é difícil para o ser humano sair de cena para que outros assumam um lugar de evidência. A Bíblia diz: considerai uns superiores aos outros. É a competição dando lugar à cooperação. E a resposta aqui, meus irmãos, no versículo de número 27, é muito interessante. Ele diz assim, que o homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. Do céu. O que está acontecendo com Jesus é algo que veio do céu, é algo que veio do Pai, é algo que veio de Deus, e contra Deus a gente não pode lutar, contra Deus a gente não pode pelejar. Dura coisa é recalcitar contra os aguilhões, não podemos pelejar contra Deus. Quando a gente entende que algo está acontecendo e que veio do céu, a gente precisa dar um passo atrás, porque dura coisa é a gente tentar contra o céu, dura coisa é quando a gente se macula a si próprio
filho e fala assim: não, eu vou continuar. Meu irmão, não continua não. Se você entendeu que veio do céu, que é algo de Deus, que é algo sobrenatural, meu irmão, ou você sai de cena devagarzinho, ou você pula fora, porque ninguém pode vencer, lutar, pelejar e prevalecer contra Deus. Ninguém pode, ninguém tem condições. Eles tinham que abrir caminho. Por quê? Eu não posso lutar contra o céu. Eu não posso lutar contra o céu. Se ele cresce, Jesus cresce, é porque o céu quer. É porque o céu determinou, e é assim que vai ser. João, ele não estava triste, ele estava alegre, em outras palavras dizendo, valeu a pena abrir o caminho para ele passar. Valeu a pena eu me esforçar todo esse tempo, todo esse trabalho, para que ele pudesse passar. É você chamar a responsabilidade de que você exerceu um papel até aqui, e daqui para frente é com ele. Você não vai ficar bicudo, você não vai ficar chateado, você não vai murmurar, você não vai reclamar, porque você entende que você foi chamado para uma coisa. A gente aprendeu uma coisa há muitos anos atrás, lá no Parque Paulista. É coisa simples, uma coisa muito simples, mas que a gente às vezes perde a noção durante o tempo, parece que cai no esquecimento. O nosso pastor, o pastor Djalma, sempre ensina uma coisa: quando você for chamado para cantar, você vai para cantar. Quando você for chamado para pregar, você vai para pregar. Mas tem pessoas que você chama ela para cantar, ela quer, além de cantar, pregar. E às vezes você chama a pessoa para fazer uma oração, ela quer orar, pregar e cantar. 3 coisas ao mesmo tempo. E a gente tem uma missão muito definida. Até porque, quando eu faço muitas tarefas, eu estou cortando ou obstruindo, bloqueando alguém de fazer algo para Deus. E eu preciso ter esse discernimento de que cada um tem uma função específica e cada um tem uma função muito bem definida aos olhos de Deus. É porque às vezes a gente ainda não sabe, a gente está aqui, a gente está procurando. Eu entendo que tem essa parte, esse período, eu estou procurando, eu estou tentando me encaixar, me encontrar, mas quando acontecer que o Senhor descortinar aquilo que Ele quer para a tua vida, aí sim você vai poder orientar e ser mais prático, servindo a Ele e abrindo caminho para outros. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Valeu a pena, e aqui eu estou encerrando, valeu a pena para João abrir o caminho para Jesus passar. O homem, o ser humano, ele é expert em concentrar e ajuntar pessoas, mas Deus é mestre em espalhar e multiplicar. O homem só concentra e ajunta, e ele se acha o cara, né? Quando ele junta muita gente, multidões, ele se coloca na frente daquela multidão e ele fala: que maravilha, olha como eu consegui juntar tanta gente. Aí Jesus olha lá de cima, o Pai, a Trindade, fala assim: vamos mexer nisso aí. Aí ele vai e espalha, ele sopra para lá, sopra para cá, e ele vai espalhando. Por quê? Por algo muito simples, ele quer multiplicar. A Bíblia diz que Jesus é o semeador que sai a semear. Imagine Jesus plantando só num lugar, só jogando semente ali. Não, Jesus espalha a semente. Ele espalha, ele quer espalhar.
Ele quer multiplicar o reino, Ele quer fazer expansão, Ele quer fazer o crescimento, Ele quer alargar as tendas, Ele quer fazer algo extraordinário, não só aqui, no outro lado, meu Pai, em Xerém, em Parque Paulista, lá na Vila Kennedy, eu não sei, está vindo os nomes aqui na minha cabeça, lá em Piabetá, Pau Grande, não sei, Deus quer fazer, movimentar, tirar daqui e colocar ali, plantar, semear, fazer crescer. É Deus, é o Senhor. Para encerrar, o apóstolo Paulo disse assim, escrevendo aos Coríntios: porque eu sou o menor dos apóstolos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9 e 10. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, ele diz assim, mas, entretanto, porém, todavia, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Ou seja, é Paulo saindo de cena. Eu sou o maior de todos os apóstolos. Trabalhei muito, mas não eu. A graça de Deus na minha vida é que fez tudo isso. Eu não sei se os irmãos conseguiram captar a mensagem nessa noite, mas o propósito é sair de cena, que Ele cresça, que Ele apareça, que Ele seja engrandecido e que a gente desapareça, que a gente venha diminuir. Porque sabe qual é o mistério nisso? É que quando você faz o sentido inverso, Deus, Ele te abençoa mais. Quanto mais você sai de cena, mais Ele sopra o teu nome. Quanto mais você desce, não foi isso que Jesus fez? Quanto mais Ele descia, Filipenses capítulo 2, quanto mais Jesus descia, é como se fosse sabe o estilingue, uma catapulta, vai descendo, vai esticando. Chegou um ponto que Jesus desceu tanto, não tinha mais para onde Jesus descer. Aí a Bíblia fala assim, e Deus o exaltou soberanamente. E ao nome de Jesus foi dado todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra, para que o nome dele, todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Entendeu? Tudo isso para quê? Para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé e a gente vai orar. Senhor, obrigado, Pai. Aqui está a Tua palavra, aqui está, Senhor, a Tua semente. Como eu disse, Senhor, vim aqui trazer uma semente nessa noite e fico feliz, Senhor, de poder contribuir um pouquinho, Senhor, com o Teu reino aqui em Xerém, na vida dos meus irmãos, Pai. Que essa palavra seja inteligível para cada um de nós e que a gente trema diante dessa palavra, antes da gente tentar se levantar, reclamar, murmurar, tentar brigar com o Senhor, mas que a gente possa colocar essa palavra, Senhor, no nosso manual prático diário. Ó Deus, quando nos vilipendiarem, nos ofenderem, que a gente saia de cena, porque a nossa intenção, Senhor, não é provocar o crescimento de nós mesmos, mas que o Teu nome venha a ser engrandecido, ó Pai. E às vezes, recuando, dando um passo atrás, a gente vai estar glorificando o Teu nome, Senhor. Às vezes, Senhor, não é por força, nem por violência, como diz a Tua palavra, mas é pelo Teu Espírito. Então age, Senhor, através de nós. Faz através de nós, Senhor.
porque nós queremos, Senhor, ser o barro nas tuas mãos, entendendo que tu és o oleiro, que trabalha, Senhor, trabalha para aqueles que em ti esperam. E nós esperamos do Senhor, Pai, essa parte que cabe a cada um de nós, Senhor. A nossa parte nós fazemos, mas que o Senhor nos ajude, Senhor, nessa caminhada, para que o teu nome, Senhor, seja glorificado. Amém, Pai. Pastor Marcos Paulo.